Então foi onde, se eu tivesse escutado os conselhos da franqueadora e as sugestões da franqueadora, eu já teria economizado uma sala nova e talvez teria tido os resultados muito melhores desde o início. Só que também hoje foi ter apanhado, foi ter feito as coisas erradas que fizeram eu dar valor pela toda a parte da gestão, sistema. Então, às vezes é bom apanhar um pouco para a gente dar valor ao que a gente tem e saber utilizar da melhor forma possível. Então, essa parte de a gente estar aumentando a quantidade de unidades de clínica é que eu sempre tive no pensamento que eu não quero ser só mais um. Eu quero ser um dos melhores entre os melhores. Eu não quero ter só mais uma clínica. E desde que eu comprei a Odonto Excelência a primeira vez na cidade de Lages, eu já tinha falado com o Marcos. Marcos, hoje a gente tem 4 clínicas em Lages da Odonto Excelência. Eu quero, no mínimo, que a minha Odonto Excelência seja a melhor de Lages. Então eu já tinha esse intuito desde o começo. Não que... Apesar de fazer errado, eu queria ser o melhor. Então, e depois disso a clínica de Lages começou a dar certo e aí a gente começou a pensar em expandir. Aí foi onde a gente acabou optando por cidades mais próximas, só que cidades próximas de Lages são todas cidades pequenas. E foi onde a gente acabou indo para montar uma unidade na cidade de Bom Retiro. Gostei muito da cidade, descemos um pouco mais para baixo, fomos para Alfredo Wagner. Se apaixonamos pela cidade, foi amor à primeira vista. A cidade de Alfredo Wagner tem aproximadamente 10 mil habitantes, tem 9 mil e pouco. A cidade de Bom Retiro a mesma coisa. A cidade de Aurora, que a gente acabou montando também, ela tem 6 mil habitantes. Cidade de Imbuí, aproximadamente 7 mil habitantes. Então, entre as unidades que eu tenho hoje, tenho uma cidade que é Lages, 180, 190 mil habitantes. Tenho uma que não me recordo o nome, dentre elas 12 mil habitantes. E as outras 14 são entre 5 e 10 mil habitantes. E o resultado da clínica de Alfredo Wagner superou todas as expectativas. Na verdade, essas 3 unidades que a gente abriu, Alfredo Wagner vive entre as 20 melhores, vive no top 20 da franqueadora. Alfredo Wagner iniciou muito bem, se manteve muito bem. Para nossa surpresa, a Aurora superou os números de Alfredo Wagner, então foi uma clínica que também decolou. Nossa clínica de Imbuí hoje foi melhor ainda que de Aurora. Hoje a gente está com 5 meses com faturamento de quase 60 mil reais. Faturamento de entrada em caixa, não de vendas. De vendas a gente já tem vendido para mais de 2 milhões em 6 meses, 5 meses. Então, tudo isso mostra que, mas por que a cidade de Lages não deu certo? Talvez a cidade de Lages não tinha dado tanto certo no início devido à falta de implementação da cultura. Então, seguir todos os pilares, todas as solicitações da franqueadora, seguir todo o passo a passo desde o início, dar treinamento para a equipe, trazer a equipe para a franqueadora, para fazer os treinamentos. Creio que tudo isso possa ser fundamental para o resultado final das nossas unidades. E quando a gente vai abrir em cidade pequena, quando eu alugo a sala, explico a metodologia de mercado, às vezes a primeira coisa que eles veem, mas aqui já tá cheio de dentista. Uma cidade de 6 mil habitantes tem 4 dentistas, para eles está cheio. Hoje, às vezes tem alguns franqueados que vêm conversar comigo, que vão abrir unidades. Anderson, o que você acha? Ou até outras pessoas falam, você não tem medo de abrir numa cidade pequena, coisa assim? Eu falo bem assim para eles, me escolhe qual que é o melhor consultório da cidade, consultório mais forte, que eu abro uma porta da Odonto Excelência do lado dele. Eu não tenho medo de abrir hoje Odonto Excelência em nenhuma cidade, independente de tamanho de cidade, com pouco ou com bastante dentista. Eu abro a Odonto Excelência sem medo e para você que está ouvindo também no vídeo, posso lhe afirmar que você não precisa ter nenhum medo, desde que você siga as orientações da franqueadora. Você não basta ter a Odonto Excelência, você tem que viver, você tem que ser a Odonto Excelência. Você seguindo as orientações, não vai ter nenhum erro. Não tem como você fazer as coisas certo e vai dar errado. Só vai dar errado se você realmente fizer errado. Na minha visão, a parte de Odonto Excelência, o modelo Odonto Excelência funciona bem, primeiro de tudo, porque a parte de tratamento odontológico hoje, ele, querendo ou não, é caro. Assim como hoje tudo está muito caro. Os valores das coisas estão caros. E o tratamento odontológico não é diferente. Uma graduação de odontologia é caro, para montar uma clínica odontológica também tem um valor agregado. E o procedimento, porque envolve toda a parte dentista, estrutura, acaba sendo um valor agregado também. E muitas vezes o sonho das pessoas é ter o sorriso branco, botar uma porcelana, botar as facetas. Só que isso a gente está falando em tratamentos muito caros.
muito fora da realidade. Hoje, qualquer tratamento, limpeza, tratamento é em torno de 2, 3 mil reais. E se a gente parar e tomar como base, uma família hoje deve ganhar em torno de 3 mil reais, um casal que ganhe bem, 1.500 cada um, paga 1.000 reais de aluguel, paga 500 de parcela de carro, sobrou 1.500 para sustentar filho, família, se manter, acaba se tornando muito oneroso. Então, hoje, qual que é a pessoa que consegue chegar e desembolsar 3, 4, 5, 10 mil reais para fazer um tratamento odontológico? Essa parte talvez vai acabar fazendo falta no orçamento da família em casa, né? O orçamento familiar. Entre eu dar alguma coisa para o meu filho, para minha namorada, para minha esposa, para os meus pais, ou fazer um clareamento, eu vou optar muito mais para dar conforto para eles, ou até mesmo pagar uma conta de luz, eu vou estar pagando, deixando de fazer o tratamento odontológico. E esse é o diferencial da Odonto Excelência. A gente dá condição para o cliente, a gente dá condição para o cliente fazer o tão sonhado tratamento odontológico dentro das condições que se adaptem a ele. Então, a clínica acaba se adaptando a ele para que ele possa estar fazendo esse tratamento odontológico. Oséias Gomes. É complicado falar. Já falei uma vez para ele, mas não tive a oportunidade de falar todos os detalhes, mas no começo existia duas versões, senhor Oséias. Na verdade, existe uma que eu tinha antigamente, assim como era a mesma versão que eu tinha da Odonto Excelência, e tem a versão que eu tenho hoje da Odonto Excelência e tem o pensamento que eu tenho hoje do senhor Oséias. O meu pensamento antigamente que eu tinha qual que era? Eu era cirurgião dentista de uma Odonto Excelência e eu não aceitava. Na minha cabeça era inadmissível um homem, uma pessoa que não é dentista, que no meu entendimento ali não entendia nada de odontologia, querer me falar sobre procedimentos odontológicos, porque ninguém tem mais propriedade num procedimento odontológico que um cirurgião dentista. E nessa parte, o senhor Oséias, ele fala muito sobre gestão de tempo, gestão de como fazer funcionar uma clínica. E o cirurgião dentista, ele não tem esse conhecimento. O cirurgião dentista foi treinado para sentar num mocho, numa sala de 4 paredes e estar vendo procedimento. E quando assisti os vídeos dele, eu olhava, como que ele está querendo falar disso? Ele que vem aqui e vem fazer. Eu não aceito ele falar isso. Eu era totalmente contra essa parte. Então, eu não aceitava. Porque no meu entendimento ele não tinha propriedade. Até que, então, acabei adquirindo a cédula mercadológica e acabei vindo para o treinamento aqui na franqueadora. E a primeira vez que eu cheguei na franqueadora foi umas 5 horas da tarde, um dia chuvoso, para a gente conhecer os gerentes, os supervisores. Eu estava sentado no banco lá embaixo, na recepção. E nisso o senhor Oséias desceu as escadas, desceu com a maletinha dele, na época ele usava terno e gravata, agora já não usa mais tanto, né? E ele desceu e foi muito marcante para mim que no meio de todo mundo, ele nunca tinha me visto. Eu hoje tenho cara de rapaz aí, de piazinho, mas na época eu tinha muito mais. E ele veio, pegou na minha mão e falou: "Boa tarde, doutor, de onde que o senhor é?" E eu fiquei pensando, pô, um homem dessa envergadura, certo? Que tem vários e vários franqueados. Até então, a gente é só mais um franqueado, né? E o dono de tudo isso teve a humildade de descer, vir, pegar na minha mão, pedir de onde eu sou. E é isso, entra muito dentro dos meus princípios. Independente de quem você é, se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, você trata todo mundo de forma igual. E foi isso que eu acabei tendo com ele. Essa foi a minha primeira impressão que eu tive dele pessoalmente. E quando eu tive esse contato, já quebrou todo o meu pensamento antigo. E depois disso, em um outro treinamento também, que era a Road, foi em Itajaí, quando a gente chegou, ele estava na porta. E também ele veio e pegou na minha mão: "Boa tarde, bom dia, doutor. De onde que o senhor é?" "Ah, sou de Lages." E toda vez que eu acabei vindo à franqueadora, a gente acabou tendo esse contato. E agora entra uma parte que o meu supervisor hoje, ele dá risada, a minha namorada, ela também tira sarro da minha cara, que eu sonhava mais com o senhor Oséias do que com ela mesma. Então, porque hoje é uma fonte de inspiração, a forma de gestão, tudo que ele conseguiu fazer sem ser cirurgião dentista, e hoje eu me espelho muito e a gente tenta trabalhar cada dia mais para a gente poder crescer junto em busca dos mesmos objetivos. Mas eu tinha uma visão muito diferente do que eu tenho hoje, em relação à gestão, tudo. E tudo que ele fala não é num achismo, porque o dentista acha coisas dele, e tudo que ele fala ele não acha, ele tem certeza porque é feito estudo em cima das clínicas dele. Então, hoje, eu particularmente sou muito grato à oportunidade que ele me deu
de estar abrindo as empresas de marketing, de estar tendo contato com ele, e é até uma coisa que às vezes eu paro e penso, querendo ou não, a gente está falando da Odonto Excelência. O que é a Odonto Excelência? A Odonto Excelência hoje é a maior franquia odontológica do mundo, e vamos pensar uma outra empresa muito grande, talvez a Vag, a Havaianas, a TIM, a Vivo, vamos supor a Subway, a Chili Beans, pensa um franqueado da Subway, da Chili Beans, chegar lá e falar, eu quero falar com o proprietário, com o presidente, com o CEO. Não consegue, não tem esse contato. E hoje todos os franqueados têm essa disponibilidade. Tem o projeto 360, que ele está chamando todo mundo para conversar, para tirar as dúvidas da unidade, tem treinamento todo mês. Então a gente tem contato com o próprio dono, com o proprietário, com o presidente. E uma coisa que ele fala que eu me identifico muito, quando ele voltou do Covid, segundo ele, os diretores dele perguntaram, agora o senhor vai parar um pouco de trabalhar, vai tirar um pouco o pé do acelerador? E ele fala, não, gente, eu aqui na minha sala de reunião, é isso aqui que é o meu lazer, isso aqui que é minhas férias, é isso aqui que eu gosto. E o meu supervisor também fala, minha namorada também fala, Anderson, você com 4 clínicas. Hoje eu com 4 clínicas tenho um faturamento limpo, mais ou menos estimado em R$50 mil mês. Então eu acho que por uma pessoa de 27 anos, sobrando R$50 mil por mês, já dá para viver, né? Então nessa parte, uma pessoa de 27 anos ganhando 50 mil por mês, acho que já dá para viver. Só que não, eu quero mais. Então essa coisa que o senhor às vezes fala, aqui é o meu território. A coisa que eu mais gosto de fazer é estar dentro das clínicas. Então, até sobre essa parte do faturamento, pessoal, às vezes a gente pode pensar, 50 mil. 50 mil talvez não pode ser tanto referente a 4 clínicas. Então, vamos lá, eu tenho uma clínica dessas que está aberta 4, 5 meses, a outra está aberta 7 meses. A média de carteira de parcelamento das minhas unidades são 32 meses. Então, quer dizer que o quê? Com o meu faturamento, o meu auge vai ser daqui 20 meses, daqui 25 meses. Então, hoje a gente tem um planejamento de estar recebendo, quando todas as 16 unidades estiverem abertas, aproximadamente de 2 milhões. Dentro desses 2 milhões, a gente vai ter 250 colaboradores, né? E esse dinheiro que sobra hoje dessas 4 clínicas, a gente está reinvestindo para estar abrindo as demais unidades, como eu tinha mencionado anteriormente. Hoje a gente tem mais 5 unidades que vão ser concluídas este ano, e ano que vem o projeto de mais 7. E daqui para frente, só o céu é o limite. Uma parte muito interessante da Odonto Excelência também é essa parte, questão de carteira. Eu pude presenciar na pandemia muitos negócios fechando, muitos negócios tendo que despedir funcionários, redução na folha salarial, e graças ao projeto, planejamento Odonto Excelência, a gente não precisou fazer nada disso, porque a gente tinha uma carteira. Então eu sei que com essa carteira de recebíveis eu tenho todo mês um tanto para entrar. Se a gente pegar ano passado, fiquei com a clínica de Alfredo Wagner aberta há 12 meses, clínica de Lages 11 meses, porque ficou um mês parada para fazer a mudança, a clínica de Aurora 6, 7 meses e Zimbuia 4, 5 meses. E a gente teve um faturamento em vendas aproximadamente de quase 9 milhões. Então, assim, é 9 milhões dividido por 30 meses. Então, a gente tem uma garantia. Daqui a pouco, se Deus o livre, acontece de dar uma pandemia novamente, de estar fechando, a gente tem carteiras a receber. Então, isso é uma das grandes vantagens da Odonto Excelência. Além de dar crédito para todas as pessoas, certo? Dar condição de tratamento para todo mundo, a gente tem essa carteira, a gente tem esse investimento, a gente tem esse dinheiro aplicado que a gente vai estar recebendo, onde te gera uma segurança financeira, te gera um planejamento financeiro, um suporte e todo um bem-estar. Essa parte eu, desde pequeno, sempre fui muito questão de querer fazer isso, vender, fazer aquilo, vender. Meus pais são agricultores, eu sempre pensava em plantar uma rocinha de milho, vendendo no lado da roça, do lado do asfalto. Eu ia para casa nas férias e eu ia trabalhar nos meus tios para ganhar um dinheiro, porque eu não gostava de pedir dinheiro pro pai e mãe. Durante a faculdade abri uma loja de roupa, meu sócio me roubou. E graças ao Odonto Excelência, depois de aderir
ao negócio, ao sistema, a gente aprendeu a investir certo, a gente aprende a direcionar as diretrizes, como que faz para expandir, então a gente tem todo um suporte para trás, porque não basta você apenas querer, se você não sabe como fazer. Então, eu quero ser o melhor, mas como que eu vou fazer para ser o melhor? Eu quero ser o maior franqueado, como que eu vou fazer para ser o maior franqueado? Então, você tem que ter a força de vontade, você tem que ter o conhecimento e você tem que ter o suporte das pessoas certas. Então, se eu puder dar um conselho para você que está assistindo esse vídeo, que tem medo ou que está com uma unidade, mas não está indo tão bem, coisa assim, pessoal, não tenham medo. A dificuldade, independente do que você vá fazer, sempre terá os seus obstáculos, suas dificuldades. Só que se você desistir no meio deles, você será só mais um. Então, até uma frase que eu sempre tenho comigo: o mundo tá cheio de bundões com boas ideias. Então quer dizer o quê? Que, desculpe o palavreado, não adianta você só ter uma boa ideia se você não tiver atitude. E então, para você que está pensando em investir, é um ótimo negócio, é um negócio consolidado. Então, tem o pessoal que vai te dar todo o suporte, desde a abertura das clínicas, o treinamento da equipe para iniciar os atendimentos. Ótima escolha que eu pude estar fazendo e tenho certeza que daqui para frente só colher os louros.